Olá, estamos de volta com o programa Nosso Centro, uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Mande para nós a sua dúvida, qualquer uma com respeito à nossa doutrina, ou a sua dúvida sobre a vida. Se você tem dúvida, passe para nós. Nosso centro, @tvmundi.com.br. E o site da USE Distrital Tucuruvi é usetucuruvi.org.br. Estamos de volta agora com Agenda Espírita. E o nosso convidado é o Fernando Ferreira Filho, psicoterapeuta. Fale-nos, o que é ser psicoterapeuta? Psicoterapeuta é aquele sujeito que primeiro trata ele. Ah, é? Tá certo? Primeiro ele tenta se conhecer, para depois tentar apoiar as outras pessoas. Apoiar as outras pessoas. Isso. E o que o levou a ser um psicoterapeuta? Primeiro foi a influência que eu tive do meu sogro, Elias Barbosa. Ele era psiquiatra? Ele era psiquiatra. Ele foi lá daquele hospital lá onde o Sanatório Espírita. Sanatório Espírita Ele trabalhou. Uberaba, onde o doutor Inácio Ferreira foi psiquiatra. Certo. O doutor Inácio Ferreira, na época, ele era o diretor do Sanatório Espírita. E, em determinado momento, o doutor Elias foi trabalhar com ele. Trabalhou durante quase 20 anos com o doutor Inácio, até o doutor Inácio falecer. O doutor Inácio também ele participou na ID, né? Ah, sim. Você dava opinião. Dava opinião lá na editora sobre as obras de Kardec. Porque o doutor Elias ele foi um dos 3 fundadores do ID. Em Araras. Em Araras. Tem uma... Bela cidade de Araras. Isso. É, uma bela cidade de Araras, eu conheço. Cidade progressista. Muito linda. Então o ID ele foi fundado com a intenção de ser uma editora espírita para divulgar a doutrina espírita. Sim. A custos Zero. mais baixos. Por isso que os evangelhos do ID, você lembra que eram feitos assim com papel jornal, tudo para poder divulgar, as edições para poder baratear as edições. Então, nos fale um pouco, os casos que aparecem lá no consultório. Então. Existe muito caso assim, de a mãe procurando saber como é que ela vai agir com o filho dela, que está se tornando um drogadito? Então, isso aparece muito, principalmente hoje em dia, é muito comum isso. E a gente vê que a causa dessas questões, por exemplo, que o indivíduo, a criança, o jovem, ele procura a droga, a causa mais fundamental, primeiro, a desarmonia entre papai e mamãe. Certo. Então isso é uma coisa fundamental. E segundo, a falta de religiosidade na família, no seio familiar. Certo. Porque não importa a denominação religiosa, a família ela tem que cultivar a religiosidade, em qualquer que seja a denominação. Certo. Então essa é a primeira coisa que eu falo para os pais. O Edmar tá louco lá para perguntar. Não, tem que estar batendo um papo sobre esse respeito. E achei muito interessante o perfil daquele que vai usar droga. Exato. Você podia repetir para os nossos... O negócio é o seguinte, o jovem quando ele busca a droga, geralmente são jovens que têm um coração bom. São pessoas que têm uma índole boa. Certo. Eles têm uma índole tão boa que eles não sabem falar não para as pessoas. Quer dizer, e também não aprenderam. Então o que a pessoa tem que aprender? Ela tem que aprender a ser assertiva. Ela tem que aprender a dizer assim, eu não aceito isso, eu não concordo com isso, independente se o interlocutor dele vai achar bom ou não vai. Porque se a pessoa realmente gosta dela, ela vai aceitar, ela vai respeitar a opinião dela. Exatamente. Então isso é uma coisa que os pais devem ensinar para os filhos. E como que os dando pais... exemplo. Isso, como que os pais ensinam o filho a dizer um não? O pai às vezes é um cachaceiro, ele é um fumante inveterado. Colocando limites. Educando. Então, mas aí, por exemplo, eu até estava conversando lá, antes de começar, com o Edmar aqui. Então, estava dando um exemplo, por exemplo, o pai está lá com a família almoçando, e de repente toca a campainha, é o vizinho. Aí esse vizinho chega para o pai e fala, ô fulano, eu estou lá com um problema na minha antena lá, por favor, eu quero que você me ajuda lá.
com aquilo. E aquilo ali o sujeito tem que trabalhar, tem que terminar o almoço, tudo bem. E aí ele não sabe falar não e fala assim, não, tá bom, eu vou te ajudar. Mas intimamente o pai estava querendo falar ou não, ó, isso não é hora agora, eu não tenho tempo. Aí depois o que acontece? O pai senta na mesa de novo, continua o almoço. Aí o filho pergunta, pai, mas o senhor falou que vai tudo, não vai atrapalhar o senhor? E fala, realmente vai me atrapalhar muito. Mas é meu amigo, eu não sei como falar não para ele. Se eu falar não, eu vou magoá-lo. Entendeu o exemplo que ele está dando para o filho? E aí quer dizer, acontece com o filho uma situação parecida. Aí vem um amiguinho, chega lá na escola, fala, ô fulano, tudo bom? Uma tragada aí. Você é meu amigo, você é da nossa turma, tudo, coisa e tal. Ó, tem aqui um cigarrinho de maconha, você não vai recusar. Você é nosso amigo. Dá uma tragada aí. Você vai fumar com a gente aqui. Aí o menino, com aquele padrão que ele já tem familiar, de não saber dizer não. É aquela pessoa aí tão ele generosa quer dizer, e não sabe dizer não. Exato. E aí ele fala, não, tá bom, eu vou. Mesmo ele sabendo que aquele uso, que o uso daquele entorpecente é errado. Então ele fala assim para poder não magoar o amigo, que na realidade é um amigo da onça. É, porque quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. É um amigo da onça. Então, quer dizer, é importante a pessoa aprender a assertividade, que é esse negócio da pessoa saber falar sim, sim, não, não. Isso. Quer dizer, ela aprender no berço, desde criancinha. Isso é fundamental. Esse é um problema, mãe, a questão da droga no seio das famílias, que a pessoa só percebe o problema quando está instalado e quando não consegue mais conviver com o problema. Exato. Né? Às vezes, as pessoas, por exemplo, os pais, principalmente a mãe que convive mais com o filho, ela começa a ter os sinais, mas ela não investiga. Eu tenho medo de investigar. Então, isso. Ela pergunta para o filho, filho, você está usando droga? Eu estou sentindo um cheiro estranho, você está fumando alguma coisa? O filho vai falar, não, mamãe, não estou. Agora, ela acredita porque ela é boba. Porque esse pessoal, o sujeito quando ele começa a usar droga, ele mente mesmo. E os pais não podem confiar. Mas quem usa droga, geralmente ele começa a chegar com aqueles negócios que põe na boca. São vários sinais. É house, o tal do house, chiclete toda hora. Começa a mudar as amizades, né? Às vezes não tá dormindo. Às vezes nem muda as amizades. Muda a amizade. Às vezes nem muda. Não muda, continua, mas geralmente ele muda. Não é, porque geralmente aqueles as mal amizades... encarados substituem os bons. Não, e nem sempre acontece assim. Geralmente, quem leva a droga para os amigos não é mal encarado. Tem é um sujeito muito simpático. Tem cara de bacana, de legal. É o sujeito mais legal da turma. Entendeu? Porque se um mal encarado fosse querer mexer com droga, ele ia quebrar. Ele não ia ter sucesso no negócio dele. Então, o que ele faz? Ele arregimenta pessoas simpáticas. Você entendeu? Ele não vai chegar lá com a cara fechada. Muito pelo contrário. São os bambambãs. Que vão vender a ilusão. Os amigão. A solução. Amigo do peito. Meu irmão. Aquele é meu irmão. Irmãozinho. Aí, põe no braço. Na sua abordagem de psicólogo, né, de psicoterapia, você leva em consideração o espírito? Claro. Como é que fica essa situação da família que recebeu o jovem, e esse jovem é usuário de droga, espiritualmente, como que fica essa relação? Na minha opinião, é o seguinte, é igual meu sogro falava, hoje as crianças quando nascem, de uma época para cá, elas já têm que reencarnar já sabendo que vão ter uma mãe besta e um pai besta. Puxa vida, já descobriram. Eles já sabem disso. Os já descobriram. Entendeu? O pai besta, pelo menos. O pai besta é a mãe besta. Então, quer dizer, o indivíduo, quando nasce, ele já sabe disso. Então, ele sabe que vai ter um monte de tentações durante a vida dele. Tá certo? Que ele vai ter que aprender a dizer não. E eu tenho certeza que a assertividade, todos eles aprendem antes de reencarnar. Só que chega aqui e esquece. Tá certo? Aprende. E você pode deixar um blog, um endereço para que as pessoas que querem entrar em contato com você possam fazer? Tem o meu site que é tudo junto agora, harmoniacomflorais.com. Não tem BR. Então é harmoniacomflorais.com. Fernando, foi um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Eu que agradeço a oportunidade aí, a gentileza de vocês terem me chamado aqui. Agradeço muito. Edmar, suas despedidas? Foi um prazer estar com você. Gostei muito também de estar junto
aqui com o Fernando. Se ele puder nos acompanhar no próximo programa, é bem-vindo. Sandrinha. Foi um prazer estar aqui. Até o próximo programa. E eu fico muito feliz de estar na presença de vocês, que vocês são muito importantes para nós. Vocês são a causa de nós estarmos aqui. Queridos telespectadores e internautas, até a próxima.